falam que não são regramentos, mas na realidade são regramentos, né? Então nós vamos pensar um pouquinho mais sobre essa cultura do medo, e como transformar essa cultura do medo em cultura de promoção humana, de empoderamento, né, como eles dizem, né? Para que a gente possa viver agora de uma forma mais tranquila, sem ficar muito perdido nessa jornada coletiva que nós participamos agora nesse planeta Terra. Então, vou explorar principalmente a ideia de cultivo é boa, mas eu acho que cultura talvez seja mais interessante, né? Porque o cultivo fica parecendo que você está trabalhando. É óbvio que existe a emoção medo, você não vai tirar a emoção medo. Tranquilo. Isso aí eu acho que todo mundo consegue perceber isso. Nós podemos escamotear o medo, fingir que não tem medo, mas é óbvio que a emoção medo, a reação primária de defesa a determinadas circunstâncias exteriores ou algo pensado, um contexto específico, isso vai existir na caminhada do desenvolvimento humano, que aliás é uma emoção bem estruturada ali na lei de conservação, né? Mas além dessa proposta da emoção, eu acho que a gente tem que pensar mesmo como as estruturas fazem com que a gente canalize as nossas forças e energias, muitas vezes numa proposta ainda autoalienada, né? Então vamos tentar trabalhar um pouco sobre isso, libertar-nos do medo, libertar-nos dessas montanhas de limitações, de inibições, para que a gente possa adotar o caminho do meio, né? Porque já o Aristóteles já falava que o caminho do meio, a virtude do meio da coragem tem dois extremos, né? Porque ele trabalhava o tema das virtudes assim, a linha do meio, a coragem, o ser que se lança para a vida de uma forma raciocinada, com prudência, com adequação de meios e fins. Esse companheiro é um ser corajoso, mas nos dois extremos tem o companheiro temerário, né? O que se lança de peito aberto em qualquer aventura dentro da vida e não mede o que está fazendo. Isso também não é coragem. Mas no outro oposto, em termos de dificuldade e limitação, nós temos o medo, que nos para, nos cristaliza, nós ficamos parados à beira do caminho. Eu acho que uma das primeiras citações que eu coloquei é a, a, a limitação, principalmente também no texto do Novo Testamento. Se a gente for lembrar da parábola dos talentos, qual que é o grande fator de queda e paralisação de um ser que não desenvolve os talentos dentro da vida? Medo, né? Enterrou o talento na areia, e por medo, porque o senhor é bravo, austero, severo, eu não fiz nada, fiquei parado esperando que o tempo passasse. Então, nós temos a obrigação moral de descobrir o nosso propósito dentro dessa existência, descobrindo esse propósito superior, esse sentido superior de vida, nos colocarmos nessa jornada de transformação de forma corajosa, nem temerária, nem medrosa, mas no meio, tentando desenvolver essa virtude difícil que é a coragem. Lembra lá do Livro dos Espíritos. Nós, bens, aqueles que já têm a condição de assimilação de alguns padrões morais diferenciados e a possibilidade de trazer uma mensagem diferente para o mundo, apesar das nossas limitações e dificuldades, nós somos tímidos, né? Os maus são audaciosos, se colocam como elementos de mesmo de dificuldade para esse planeta. Os bens não, os bons não. Os bons muitas vezes param à beira do caminho, esperam acontecer uma ocasião mais favorável, não compram a briga na hora que a briga tem que ser comprada, porque na realidade nós não podemos ficar esperando dentro de casa parado, né? O cristianismo primitivo, os cristianismos originários, né? Na realidade foi cada vez mais entrando num processo de dificuldade porque as pessoas foram deixando passar, né? Foram se vinculando a propostas políticas de poder, de manipulação. E nós temos um elemento interessante também vinculado ao medo, principalmente a cultura do medo. A cultura do medo, principalmente em frentes religiosas, é utilizada para manipulação humana, para manipulação de pessoas, é, questões de estruturas de poder. Então, nós vamos ter que também pensar um pouquinho mais sobre isso. O medo serve, então, para nosso trabalho em termos individuais, para quem quiser refletir mais no indivíduo, ou em termos coletivos, a gente vai tentar fazer as duas abordagens ao mesmo tempo. Deixa eu colocar alguma coisa para vocês lerem aqui, que eu sempre tenho, eu gosto de um texto aqui para compartilhar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Tranquilo? Todo mundo está vendo aí? Só faz assim? Joia? Ah, então beleza, tranquilo.
Então, o cultivo do medo, para nós, no dia de hoje, o trabalho quanto a essa emoção do medo. Os desafios dentro dessas emoções, o conceito de medo, eu acho que todos conseguem captar isso de forma intuitiva. Primeiro, o conceito de emoção, que vocês devem ter trabalhado nos outros encontros, né? Essas reações, né? Nossas reações perante a vida, nossas reações perante outras pessoas, como nós ainda nos colocamos de uma forma instintiva, não pensada, de forma natural, óbvio, mas ao mesmo tempo também como nós temos que aprender a criar uma base de reação diferente do que temos até hoje. Lembra que a doutrina dos espíritos ela é formatada num padrão de fé raciocinada, então razão é um ponto quase central na doutrina dos espíritos. Então, como eu trabalho uma reação? Eu trabalho uma reação para nós espíritas a partir de uma construção de conhecimento e instrução no primeiro momento. Então, eu conheço, eu me instruo, eu aprendo um pouquinho mais sobre um horizonte espiritual mais dilatado, eu aprendo a ter confiança nas leis do universo, eu aprendo a ter confiança em Deus, e nesse processo de aprendizado surge a situação do medo e como eu reagia de forma automática, muitas vezes de forma destemperada, tempos atrás, por causa dessa construção que eu fiz, acaba que a minha reação cada vez mais vai ficando menos difícil para mim, menos desequilibrada. Então a gente tem que pensar sempre isso. É óbvio que a gente trabalha com as emoções, é óbvio que a gente sabe o conceito de emoções, essa manifestação de forma automática, reativa, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar a base doutrinária espírita trabalha com razão, né? Razão no sentido mais amplo, né? Razão na perspectiva não só de teoria, mas também de vivência, né? É uma doutrina a ser estudada, vivenciada e sentida. É uma doutrina em que transforma a pessoa num homem de bem, que mostra outros horizontes existenciais além da existência de uma vida física, além da existência material, mas no contato com seres espirituais. E nós vamos ampliando as nossas bases de entendimento, ampliando base de entendimento, nós nos encontramos mais à frente de uma forma diferente, né? É interessante que é um trabalho de autoeducação, educação moral, segundo o conceito de Kardec, que se dá no tempo, muitas vezes de uma forma inconsciente para todos nós. Nós vamos trabalhando o nosso mundo interno, nosso reino interior, como diz lá a mensagem do Novo Testamento, nós vamos desenvolvendo novas virtudes, muitas vezes com muito esforço, com muito trabalho, com muita perseverança, e aí nós começamos a reagir dentro da vida de uma forma diferenciada. É interessante que o Espírito Emmanuel aborda no livro Roteiro um tema bem interessante. Ele fala que a fé surge no berço rústico do temor. Então, a partir dessa base de medo, de dificuldade, de estar no planeta Terra, muitas vezes sem sustentação e nenhuma confiança, vai sendo desenvolvendo um piso de conexão e fidelidade a propostas superiores de vida. Então, a fé se desenvolve, então, no berço rústico do temor. Porque quando eu passo no passado nosso humano por uma tempestade, quando eu passo por terremotos, quando eu passo por animais que me atacam em determinado local, seres que atentam contra a minha vida, eu vou aprendendo um pouquinho mais a não só me fiar a minha presença aqui no planeta Terra como encarnado, mas ao mesmo tempo também vou criando um piso de vinculação a seres espirituais, a propostas de acolhimento, conforto e consolo vindo do mundo dos espíritos. É um processo de quebra, né, do nosso olhar, muitas vezes, muito materialista para a vida, para que a gente possa abrir os horizontes, porque nós vamos falar mais à frente, segundo a escrita da Joana, a visão materialista de vida talvez seja algo que acabe aprisionando as pessoas numa cultura de medo, né? Eu permaneço no medo, eu permaneço na proposta, muitas vezes, de vinculação a um medo cultivado anos e anos e anos, porque eu tenho uma proposta materialista de vida. Eu acredito só no que vai acontecer numa vivência como encarnado, num modelo temporal específico, muitas vezes extremamente curto, com as pessoas com as quais eu estou convivendo, num certo padrão existencial. E quebrar com isso é se lançar numa grande aventura de transformação, que talvez seja o ideal para nós.
Nós temos que começar a pensar um modelo de vida que vai além desse modelo de vida nosso aqui, fechadinho do planeta Terra. Então, vamos pensar nesse cultivo do medo e vamos pensar primeiro no conceito de medo, para a gente ir desenvolvendo nos nossos pontos aqui. O conceito de medo, eu peguei lá daquele, como citação mesmo, lá do livro do Marlon mesmo. Quem já teve a oportunidade de ler, vocês colocaram como referência o livro do Marlon e também os vídeos do Marlon, né, no cultivo das emoções. Então ele coloca esse conceito, ele cita esse conceito da psicologia sobre a emoção do medo para que a gente possa pensar um pouquinho mais. Emoção primária de defesa, defensiva então, defensiva e manutenção, e a gente vai lembrar que esse trabalho do Marlon visa principalmente despertar as pessoas que, ó, emoção é algo que você vai sentir mesmo. Já que você vai sentir mesmo, começa a trabalhar com as suas emoções. Talvez seja o central, o elemento central de todo o livro dele. Começa a compreender a emoção e começa a aproveitar a oportunidade de vivenciar essa emoção agora de uma forma produtiva. E aí, a emoção do medo traz o que aspecto positivo para você? Porque o medo é, então, uma emoção que permite uma postura de defensiva, né? Uma postura de interiorização. Eu, né? Eu me defendo, eu fico longe, eu me distancio, joia? Então, talvez a qualidade, a virtude buscada vivenciando esse tipo de emoção é um processo de apropriação do meu mundo interno, né? Eu começo a olhar, então, para dentro de mim. Eu não estou só vivendo no mundo, mas eu começo a olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de mim, muitas vezes, também gera uma certa dificuldade para aqueles que não estão habilitados. Então, o medo é um processo de proteção, mas ao mesmo tempo uma proteção em que eu vou ter que descobrir a origem do medo. Descobrir a origem do medo é olhar para dentro de mim e ver as minhas dificuldades e limitações interiores. Mas ao mesmo tempo que eu descubro dificuldades e limitações interiores, eu começo a descobrir também as minhas faculdades, a potência da minha alma também no plano de manifestação. Desarmar o medo no tempo é cada vez mais olhar para dentro de si, mergulhar dentro de si e descobrir essas potências da alma e colocar elas em prática dentro da vida de uma forma mais adequada. Emoção primária de defesa provocada por uma situação de perigo, que pode ser real, né? Pode ser real. Pode ser também uma situação antecipada por previsão. Nossa, amanhã vou encontrar com o meu chefe, eu cometi um equívoco tremendo. E como eu vou encontrar com ele, eu estou com medo, eu estou protelando, eu não quero, se eu pudesse eu fugia. Mas como eu tenho necessidade de um vencimento financeiro, eu vou ter que ir lá me encontrar com ele. Medo, né? Que gera uma repercussão corporal também, somática, né? Uma dificuldade, muitas vezes uma aceleração do batimento cardíaco, diversas dificuldades orgânicas, muitos sentem no intestino, né? Cada um somatiza de um jeito que está acostumado a esse tipo de emoção. Antecipada pela previsão, evocada por uma lembrança, também isso. Quando nós evocamos uma lembrança do passado, ó, passei um momento em quase desencarnei em determinado acidente, muitas vezes esse tipo de paralelismo, né? Estou dentro de um carro, em tal estrada, já tinha sofrido um acidente em tal estrada, anos e anos atrás. Também a sensação do medo, a emoção do medo de estar passando de novo, como se fosse uma coisa, um retorno da mesmo tipo de emoção, evocada por lembranças ou produzida mesmo pela imaginação. E aí talvez seja o mais interessante para a gente trabalhar. Muito dos nossos medos são medos imaginados, que nunca vão acontecer. Porque o medo se projeta muitas vezes no futuro, né? E o futuro, nós não sabemos compreender muito bem o que vai acontecer no futuro. As linhas de projeção de futuro guardam correspondência não só ao ser individual, mas nos contatos junto no campo coletivo. Nós pensamos. Pode falar, Paulo. Isso me faz pensar, né, na influência espiritual também, né? Também. Então, quando você entra nesse processo de medo, né, de falta de uso do racional que você citou antes, né, devido a essa produção da imaginação, a gente vai criando uma bola de neve e aí a gente permite a colaboração de terceiros, né, nesse processo aí,
E aí, nesse momento, a gente tem que lembrar do recurso da prece, entrar para dentro, ver as potencialidades que você acabou de citar aí também, né? As potencialidades da alma e tudo, e fazer uma ação diferente nesse lugar, né? Então, São os encontros, você me falou, eu lembrei também, por exemplo, nossos encontros e vivências até no mundo espiritual durante o sono físico. Lembrar do relato, por exemplo, do Marcelo, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, né? O Marcelo, na realidade, é o pseudônimo lá do Zeus Vantuil, né? Filho do Antônio Vantuil de Freitas. O Marcelo, o Zeus Vantuil, era alguém perseguido no plano espiritual. E aí ele retornava para o corpo físico de correndo, quando ele estava, né? Quando ele emancipava a alma dele e se encontrava no mundo espiritual. Quando ele retornava, ele tinha uma convulsão, né? Então, você também tem influência espiritual. E é bom para a gente pensar, o despertar dessa emoção reativa chamada medo tem a ver com as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições, se a gente for pensar lá na chave de entendimento de Kardec, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É multifatorial, é multicausal, né? Nós temos espíritos encarnados que nos perseguem, nos estimulam essa emoção de medo, estando aqui, nós encarnados no planeta Terra, ou mesmo nos nossos encontros emancipados lá no mundo espiritual. Nós temos medos também de encontros com pessoas encarnadas no mundo físico aqui agora. Nós temos circunstâncias ou contextos específicos que nos trazem medo. Eu entrar no avião, medo é despertado. Eu entrar em determinada circunstância perto de água, também medo é despertado. Aí nós podemos lembrar que talvez a causa e origem desse tipo de medo esteja numa vida anterior, num desencarne traumático, por exemplo, por afogamento. Um desencarne traumático, por exemplo, lá no ambiente inquisitorial, onde ele foi tacar fogo nele. Ele tem medo de chegar perto de uma fogueira de São João, não sei, né? Ou medo de chegar perto de um cão, porque ele muitas vezes utilizou-se de cães para perseguir outras pessoas, né? Os medos, os nossos medos construídos num padrão de multicausalidades, né? Tanto seja na vida essa mesmo, quanto em vidas anteriores, quanto o nosso relacionamento com seres encarnados, quanto com seres encarnados ou contatos em outras existências, né? Então, talvez o interessante, como eu falei para a gente, é tentar desarmar esses medos criados por nosso imaginário e a partir da confiança, na fé, na prece, no vínculo com bons espíritos, tentar ir desarmando essas situações anteriores e mesmo dessas vidas também. Para a gente lembrar lá do Novo Testamento, como o padrão de paralisia dentro da vida, de não utilização dos talentos, é o medo e o temor também, né? O medo tem esse padrão, né? Eu paro a minha vida, eu não quero me movimentar porque eu estou vendo objeto que me traz medo, eu vou escolher um outro caminho ou eu vou fugir. Porque o medo tem disso, né? Ou você reage ou você foge. Você pode reagir também, você pode agredir a pessoa que desperta um medo tremendo, ou você pode fugir. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes, e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo, e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Nós, quando encarnamos, nós podemos entrar nesse mesmo padrão da parábola dos talentos. Nós podemos esquecer do nosso propósito superior de treinamento aqui dentro da vida, de uma virtude específica, de trabalhar algumas necessidades espirituais por medo. Por medo de encontros que eu deveria ter, por medo de assumir uma profissão que eu deveria auxiliar as pessoas, por medo de entrar na casa espírita e trabalhar com um trabalho fraterno com outras pessoas. Eu posso escolher de fugir disso, né? Então, para a gente ficar alerta. E um ponto também que eu queria destacar é a cultura do medo. Uma cultura do medo construída desde a presença do ser humano nesse planeta Terra. Cultura do medo, acho que nos primeiros movimentos do ser humano no planeta Terra, né, é óbvio que nós nos movemos a partir do princípio da conservação. Eu busco o campo da sexualidade, eu busco o campo da alimentação, né, porque eu tenho necessidade de sobrevivência. Por ter necessidade de sobrevivência, eu me coloco em alguns contextos difíceis, mas o medo natural que é vencido a partir de uma proposta instintiva.
A busca da alimentação faz com que eu vença inúmeros medos. Mas, cada vez mais, os desafios do planeta Terra vão deixando de ser tão materiais e vão se tornando desafios semi-morais ou morais, como diz lá o capítulo sobre o bem e o mal de um livro A Gênese. Vai se tornando desafios que, olha, eu estou numa estrutura social em que eu não tenho nenhum poder. Eu nasci, por exemplo, com nenhuma possibilidade financeira, nenhuma possibilidade de projeção de status, eu não tenho condição de ser um religioso, eu não tenho condição de ser alguém de poder. Tem um legatário local lá, um companheiro que tem poder e ele me exige determinadas coisas, eu tenho medo dele. Eu me coloco sob o jugo dele. Eu me coloco sobre o jugo dele não só em termos de poder, de coerção física, mas ao mesmo tempo também dentro de um campo de mentalidade específico. Desde que a história humana começou a estar mais vinculada ao campo da cultura, tem pessoas que detêm poder e pessoas que obedecem. E as pessoas que detêm o poder, como sempre é a minoria, não se utilizam só de coerção física para que essas que estão ali abaixo se mantenham no padrão de obediência. Elas se utilizam também numa cultura do medo. E aí, talvez o mais interessante para nós é como nós guardamos esse tipo de leitura da cultura do medo religioso até os dias de hoje. Apesar de espíritas, nós estamos tentando desarmar diversos pontos, né, que nós construímos de entendimento em vidas anteriores. Muitos até têm medo, muito medo da morte até hoje. Porque ainda a perspectiva após a morte não há nada. Ou após a morte não há uma abertura para algo superior. Mas na realidade eu vou ou no polo lá do inferno ou no polo do céu. Muitas vezes eu não acredito que eu tenha condições de ir para o céu e aí eu me coloco no inferno já em vida, já, né? Porque eu sei que eu passei por inúmeros desafios dentro da vida, eu sei que eu errei inúmeras vezes, e quando eu vejo meus inúmeros erros e olho para aquelas exigências, muitas vezes muito superiores às minhas possibilidades, eu projeto, não, eu acredito em céu e inferno, mas eu vou para o inferno após o meu desencarne. Gerando uma perspectiva, então, de uma vivência medrosa, uma vivência hipócrita e falsa, porque a cultura do medo faz com que as pessoas simulem bondade, simulem condições de espiritualização que não detêm no momento presente. Então, cultivar e vivenciar o medo e mesmo as diversas emoções no nosso tempo presente, talvez nos imunize dessa cultura do medo, para que a gente possa compreender que diversas instituições pressionaram os seres humanos a um determinado campo de posturas no caminhar de desenvolvimento desse planeta. Então, as crenças falsas que construímos sobre a divindade, primeiro ponto, então, esse livro é até interessante, do G.R. Almeida, que é um companheiro lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Né? Kardec é a Revolução da Fé, que chama esse livro. Interessante, quem quiser dar uma olhada depois, né? Para quem quiser trabalhar um pouquinho sobre fé raciocinada. Né? Então, crenças falsas que construímos sobre a divindade. Deus é um pai castigador. Deus é um pai, olhou para o André e falou assim, não, André, você não é muito bonitinho não, né, cara? Né? Então, vai para lá ou vai para cá. Ah, sua postura dentro da vida não está sendo adequada. Então, não está coerente a proposta de continuidade aqui no planeta Terra. E aí a gente pode lembrar que a cultura do medo de um pai castigador é somente das religiões dogmáticas? Não. Né? Lembra aí as propostas do sinal dos tempos, né? Do mundo de transição. André, você vai para o planeta Chupão, né? Você não vai ficar aqui, você vai ser transmigrado, você é um companheiro muito difícil, muito rebelde. Então você vai para o planeta Chupão, que talvez lá seja o seu piso de evolução espiritual. Sendo que nós não temos ainda nenhuma possibilidade de avaliar quem vai ou não vai, se nós vamos ou não vamos, né? E se é mais produtivo ir ou ficar. Isso que é interessante, porque se abre a possibilidade da pluralidade dos mundos habitados, de nós participarmos de inúmeros mundos, nós não vamos para um planeta chupão só para ficar lá de braço cruzado, atrapalhando. Muitas vezes nós vamos para contribuir, para que o mundo se transforme também. Né? Então, cultura do medo exagerado, e nós vemos esse tipo de reprodução de cultura de medo, não só nas estruturas de poder das religiões dogmáticas, como também, muitas vezes, em pessoas menos avisadas, que reproduzem o que fizeram no passado espiritual deles mesmos, agora no tempo presente, em casa espírita também. Né?
As crenças falsas que construímos sobre a divindade são fontes de grandes tormentos internos, né? Então, o nosso entendimento sobre a divindade, um pai castigador que vai me mandar para o planeta Chupão, que me manda para o umbral, né? Vai para o umbral, né? André, você vai para o umbral. André, você tá, não tá. Vamos botar seu nome na reunião de quinta-feira da desobsessão, né? Olha a continuidade das estruturas de medo. Antes era o inferno, agora vai para o umbral. Antes era lá o movimento inquisitorial, agora é a reunião de desobsessão. Antes era céu e inferno, né? Em termos também gerais, agora manda para o planeta Chupão, que ele é difícil. Né? A fé desvirtuou-se, estimulada pelo imperativo da cultura do medo. A fé no sentido de fidelidade. A fé no sentido de eu estou aqui no planeta Terra com as minhas possibilidades evolucionais. Eu não estou bem, mas também não estou tão ruim. Né? Estou tentando criar uma vinculação com uma proposta superior, por isso fé no sentido de fidelidade. Estou tentando compreender como funcionam as leis divinas. Tentando compreender essas leis divinas, gere um padrão de menos imperfeições, menos sofrimento e mais felicidade, como diz lá o Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Quanto menos imperfeições eu tenho, mais felicidade. Mais eu me ajusto num padrão de fé e fidelidade com esses espíritos superiores. Mais eu me proponho dentro da vida a seguir um caminho de transformação mais vinculado às faixas maiores da vida. E aí eu vou fugindo dessa abordagem do medo, do medroso. Né? A fé desvirtuou-se, estimulada pelo imperativo da cultura do medo. Passou a caracterizar uma postura superficial, expressa pelos impositivos religiosos. Então, a fé nossa, também nossa, vamos incluir nós também em termos de contexto religioso também. A nossa fé vinculada à razão, que tem que ser cada vez mais um trabalho do ser que descobre seu propósito evolucional como ser encarnado, e também se vincula em termos de conexão mental com seres superiores lá no mundo dos espíritos. Versus a fé de fachada. E aí o Brasil talvez seja conhecido até pelos sociólogos da religião, tem o conceito da sociologia da religião, a religião de fachada. Nós, no Brasil, temos muito esse padrão da religião de fachada. O que é a religião de fachada? Se o censo vier na minha casa e perguntar qual religião eu faço parte, eu consigo falar de forma tranquila. Mas você participa? Não. Né? Você se vincula àquele grupo? Não. Fé de fachada ou religião de fachada seria isso. Você entra nos valores desse corpo filosófico religioso chamado doutrina dos espíritos. Você paga o preço de se transformar num homem de bem, um preço muitas vezes caro para quem está trabalhando aqui junto ao mundo da matéria. Então, é uma pergunta para que a gente possa ir desarmando esse tipo de padrão cultural. Né? Pode falar, Paulo, você está aí com a língua coçando aí. Você está vendo, né? Porque eu também acho que passa pela aceitação de quem somos, né? Quando você fala da fé e tudo mais, eu acho que a gente reconhece as nossas necessidades, vê onde que a gente está, né? Vê o lugar que nos cabe, né? Para não viver essa religião de fachada, já no sentido de se mostrar o bonzinho, né? Aquele que evoluiu numa encarnação só e mudou sua vida inteira, que vive pendurado dentro da casa espírita, fazendo N trabalhos, mas que esquece de olhar para dentro. Né? Então, não é o movimento que vai me tirar dessa condição, mas é esse trabalho interno de mudança. Então, assim, a todo momento eu estou julgando, aquela pessoa está fazendo isso, aquela pessoa está fazendo aquilo outro, né? A todo momento eu estou falando mal de alguém, a todo momento eu estou em situações que, teoricamente, né, pelo conhecimento da doutrina, não são boas para nós. Né? E quando você fala de ser um homem de bem, aí, né, essa questão aí também está vinculada a tudo isso aí. Então, assim, no momento que eu aceito a minha condição, né, primária mesmo, aquele espírito ali que já está lá bem terra a terra ainda, eu vou trabalhar de uma forma diferente, sem a dor da ansiedade ou a dor de ser verdadeiro com tudo que eu sou, né? De dar uma resposta para os outros ou para mim mesmo daquilo que eu ainda não conquistei, né? Como espírito.
Então, eu vou ser uma pessoa com várias faces. É claro que muitas vezes a gente usa das máscaras para poder sobreviver, para poder viver no meio dos homens. Mas é um lugar que, internamente, eu não preciso viver dessa forma, né? Porque eu não preciso externar tudo que eu penso, tudo que eu sinto, mas eu tenho que, pelo menos, entender que eu não sou ainda um espírito evoluído, né? Que eu preciso, por isso que eu estou aqui na Terra, por isso que eu estou no planeta de provas e expiações, e se eu vou para o chupão, da mesma forma, porque eu não consegui me transformar, né? Na medida que foi me solicitar no processo evolutivo, uma energética mesmo, falando, né? Então, é isso. É. Aí vamos explorar então um pouquinho mais agora o que a Joana de Ângeles fala para nós em termos de medos básicos dentro da vida. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cada um desses medos que ela elencou aqui no livro Diretrizes para o Êxito, capítulo de número 6. A gente vai pensar, então, no medo nosso da morte, o nosso medo de envelhecimento, o nosso medo das doenças, nosso medo de não ter bens materiais, né, de passar de necessidade. Eu acho que o medo que eu vejo nas pessoas mais velhas aqui no Brasil, bem presente. Medo de passar necessidade, medo de falta de recursos financeiros, medo da crítica também do outro. Isso quer dizer, como isso me afeta demais, né? Como o olhar do outro afeta a minha vida. E, e aí nós vamos percebendo, falando sobre o medo, que o medo é bem construído a partir da nossa percepção, né? Nós percebemos o mundo de determinada forma e o mundo nos atemoriza de determinada forma. Então, medo do olhar do outro, medo do que o outro vai dizer, medo do como que o outro se posiciona frente a você, né? Medo da perda de um afeto também, medo da perda de relacionamentos, né? Nem é morte, nada não. Medo de perder um afeto querido que se separa, que vai escolher um outro caminho de vida diferente do seu. Pode-se relacionar, então, 6 tipos básicos de medo que assaltam a criatura humana durante a finitude de sua existência corporal. Primeiro ponto, medo da morte, né? O medo da morte nós já trabalhamos só de estar em todas as reuniões espíritas que nós participamos, né? E aí, a partir da instrução, nós estamos tentando compreender como funciona a morte. Nós estamos tentando compreender como funciona o mundo espiritual. Como diz lá a mensagem do livro Céu e Inferno, nós estamos tentando fazer uma cartografia do mundo espiritual para que o momento de passagem nosso seja menos perturbador possível e nós tenhamos esse quadro do que vai acontecer do outro lado da vida. Então, nós estamos tentando desarmar esse medo da morte a partir da proposta do conhecimento. Medo da velhice também. O medo da transformação do nosso corpo, da nossa corporalidade. O medo, muitos têm também, da questão da beleza, de perda de beleza, transformação do corpo em um outro formato, medo de ser atraente para outra pessoa. E aí o medo da velhice compõe diversos outros medos, né? Medo da doença, do adoecimento, que não dá conta, muitas vezes, na vida de, por exemplo, hoje eu estava comentando um caso, tem pessoas que mantêm dentro de casa um companheiro dependente, né? E aí a pessoa tem medo de adoecer, ela tem medo de envelhecer, ela tem medo de morrer, porque ela não sabe o que pode acontecer com outro companheiro que depende dela quase 100%. Então, medo do adoecimento, medo da perda do corpo físico. Você vê que também esses medos apontam para a morte também, né? Medo do envelhecimento, aproximação da morte. Medo do adoecimento, a doença pode me levar à morte também. Pode fazer com que eu perca meu corpo físico e perca essa sensação de identidade, principalmente. Nós damos muita importância para a sensação de identidade, né? Eu, o André, estou aqui encarnado agora e falando. Isso é muito importante para a gente. E a gente não compreende que esse tipo de proposta, na passagem vida-morte, acaba transformando quase tudo, né? Eu vou ter que perder um pouquinho essa identificação muito escravizante a uma determinada personalidade aqui nesse planeta. Outro ponto também, medo da pobreza, como eu disse, medo de não ter bens materiais, medo de não ter condições financeiras para se colocar diante de sociedade, medo da crítica, de ser criticado, já também é outro ponto também, né? E medo de perda de um afeto profundo. Todos eles decorrem
da insegurança pessoal remanescente dos conflitos originados em comportamentos infelizes que deram lugar a transtornos de significação especial. Né? Para a gente pensar sobre isso também. Esses medos base, e principalmente pensar como esses medos se expressam na nossa vida, que aí fica o exercício pessoal. Eu tenho medo de morrer, mesmo sendo espírita. Eu tenho medo do envelhecimento, apesar dos anos que se passam, o tempo que vai me transformando. Eu tenho medo de envelhecer cada vez mais. Eu tenho medo de adoecer. Eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo do olhar dos outros, eu tenho medo de fazer prece aqui. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer prece, né, em frente a um grupo maior, elas têm medo de falar em público, elas têm medo de alguém da casa espírita peçam para elas fazer uma coisa que tem que ficar muito visível, né? Os nossos inúmeros medos. Muitos medos baseados nesse princípio de conservação, né? Aí não é uma conservação só em termos de alimentação, mas também conservação de uma identidade, de uma imagem autoconstruída. Eu construí uma imagem para apresentar para o grande público aí. E se essa imagem, muitas vezes, não condiz com o que eu estou apresentando, né? Gera um padrão de dissonância, assim, isso gera uma certa dificuldade para mim. Por exemplo, eu espero fazer a melhor prece de todo o universo quando pedem para mim fazer uma prece numa reunião pública de uma forma mais, né, assim, ostensiva. E muitas vezes a minha língua fica presa, eu fico com dificuldade. Por quê? Porque eu acabei condicionando na minha mente que eu tinha que apresentar uma fala de determinada forma. Aí nós vamos pensar também no medo como esse padrão de autoexigência exagerada nosso próprio. Nós nos exigimos demais, nós nos sacrificamos ou nós nos martirizamos demais nessa caminhada. A intercorrência, vamos lá trabalhar primeiro com o medo da morte. Então, nós vamos trabalhar com esse medo, principalmente, eu estava falando agora, principalmente na questão do medo da avaliação dos outros, da crítica dos outros. Medo da morte, primeiro ponto. A intercorrência dos medos básicos do indivíduo centraliza-se na incerteza mantida em torno do fenômeno da morte. Na realidade, o medo da morte também expressa um medo de vida verdadeira, de vida legítima aqui como ser encarnado. Qual é o propósito da nossa vida como ser encarnado? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Busca da felicidade, na realidade, não é só aperfeiçoamento, não. Quando a gente fala aperfeiçoamento, a gente não vê que a movimentação e a dinâmica na nossa busca da felicidade, na busca do nosso equilíbrio, na busca da nossa paz de consciência, nós nos aperfeiçoamos intelecto moralmente. Mas a nossa busca é por felicidade, por mais harmonia, por mais paz dentro da vida. E essa busca por felicidade, harmonia e paz dentro da vida, óbvio que tem inúmeros desafios. Então nós vamos ter que aprender a viver uma vida no padrão. Tem uma interferência aí, ó. É. Desliga os microfones. Aí, pronto. Joia. Tranquilo. Nós vamos ter que aprender, então, a viver uma vida mais vinculado a um plano de busca da felicidade, participando da vivência como encarnado e pensando que a vida como encarnado é uma vida impermanente, uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida de desafios, uma vida de buscas e transformações, uma vida que vai terminar algum dia. Perder o medo da morte é viver cada vez mais intensamente em termos morais e espirituais a vida na vida física. Não é esquecer que eu estou vivendo fisicamente, não é esquecer os desafios da vida física, né? Mas é entrar para a vida como ser encarnado e aproveitar ao máximo a presença como encarnado para desenvolvimento espiritual. Porque considera que se trata de aniquilamento da consciência e da razão. Então, é sempre difícil também, quando a pessoa tem uma abordagem materialista da vida, ela fazer essa projeção. Do outro lado da vida, você é a mesma pessoa, com mais faculdades, maiores percepções espirituais. Aniquilamento da consciência e da razão teme a consumpção total que jamais ocorre. Então, medo do nada após a vivência como ser material, utilizando um corpo físico aqui no planeta Terra. Né? Tem isso também. Né? Nós temos que começar a pensar esse tipo de modelo
para nós mesmos? Será que eu ainda sou um espírito incrédulo? Porque nós passamos e pensamos, né? Mas nós esquecemos, um dia eu vou desencarnar. E do outro lado da vida, o que eu vou ter? E do outro lado da vida, quem eu vou me encontrar? Com quem eu vou me encontrar? Talvez os nossos vínculos de afeto seja algo que nos traz uma certa tranquilidade no momento da morte. Eu fiquei pensando principalmente na questão da saudade. Se alguém que eu amo demais desencarna antes de mim, é para mim prazeroso, muitas vezes, meu processo de desencarne reencontrar esse ser do outro lado da vida. E até nem aceitaria aquela proposta muito do Highlander, né? Vou viver uma vida eterna, né? Eu nem aceitaria muito essa proposta de Highlander, porque eu gostaria de reencontrar com esse meu companheiro amado lá do outro lado da existência. Então, para a gente pensar no nosso medo da morte, que tem a ver com o temor da morte, tem a ver com o instinto de conservação, como diz lá no Céu e Inferno. O temor da morte é um efeito da sabedoria, da providência, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento, né? Então, medo da morte, um princípio de conservação, para a gente entrar na nossa mente aí. O segundo medo que eu vou desenvolver também é o medo da velhice. O medo do envelhecimento, como eu falei, um medo de transformação dessa imagem idealizada, que eu viveria lá como James Dean, né? Desencarna jovem, com toda a beleza do mundo. Muitos têm ainda esse ideal de utilizar dos diversos recursos que o planeta Terra tem em termos estéticos, em termos de cirurgias, não estou falando que não é adequado nem não, nada, né? Mas para tentar parar o tempo, para tentar parar a passagem do tempo. E aí nós não sabemos viver os ciclos da vida de forma adequada. Para desarmar esse tipo de medo eu começo a vivenciar os ciclos da vida aproveitando o meu tempo presente da melhor forma possível. É o tempo da velhice? Então eu aprendo com a velhice. O tempo da infância eu aprendo com a infância, o tempo da juventude com a juventude, o tempo da madureza no processo de madureza. Eu vou ter que entrar nesse padrão, né? Joia. Eu estou envelhecendo? O que é a representação desse tempo da velhice? Eu coloquei uma afirmação do Leon Denis, é o tempo da simplicidade, é o tempo da sabedoria, é o tempo de utilização adequada de recursos, né? Eu tenho poucos recursos, eu tenho que aprendi a utilizar eles de forma mais correta. A crença atávica de que a velhice sucede à morte, o que é incontestável, retira a compreensão lógica de que ela se manifesta em qualquer idade, apresentando-se em todas as faixas etárias, não sendo privilégio antes da selectude. Todos nascem condenados à morte biológica da mesma forma como foram estruturados organicamente, né? Então, para a gente pensar também um pouco sobre isso também, como a velhice tem que ser de simplicidade e sabedoria, construção de simplicidade e sabedoria, melhoria dos relacionamentos mais simples, menos complexos, com menos brigas, com menos conflitos. Para que conflito? Né? É tempo de ter conflito ainda, de conflito, estou falando de brigas, que um vai para um canto, outro vai para o outro e nunca mais se encontram. A velhice, segundo o modo de ver comum dos homens, é a decrepitude, a ruína. A velhice é santa, pura quanto a primeira infância. Por isso aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito. A proximidade da morte dá mais acuidade, né? Amplia, era, né? Para ampliar os horizontes, né? Na realidade, né? A velhice é eminentemente simplificadora de tudo. Simplifica a princípio o lado material da vida e suprime todas as necessidades irreais. Então, para desarmar o medo da velhice e do envelhecimento, a necessidade de simplificar nossa vida, simplificar nossos relacionamentos, ler a vida com mais sabedoria, entender e compreender o meu propósito dentro dessa existência. O propósito de todo ser que encarna no planeta Terra é um propósito de transformação espiritual. Tenho bens materiais? Bom, não tenho bens materiais? Paciência, eu vou aprender com a falta de bens materiais. Eu vou tentar entender o porquê a falta de recursos me proporciona agora um trabalho no campo das minhas virtudes. Por mais que isso seja difícil, muitas vezes, de encarar. Que aí nós vamos falar do medo
da falta de bens materiais. Outro ponto também é o medo da doença também, né? Por outro lado, o medo das doenças encontra-se também enraizado no mesmo tipo de reflexão, né? Que elas conduzem à morte, assim produzindo um terrível conflito. E nós temos que ver e tentar compreender que muitos passam por adoecimento extremamente difícil, por doença terminal, por exemplo, ter a notícia de uma doença terminal faz com que a pessoa entre em estado de terror e de muito pânico. E aí, além da dor e da dificuldade de encarar aquela situação que já seria muito complexa, ainda acrescenta o sofrimento, a angústia moral e mental da pessoa, que tem que caminhar de encontro à morte sem ter construído nenhuma base para encarar a morte como um princípio de outro tipo de vida. Porque, para desarmar também o medo da morte, a gente tem que compreender a morte como um princípio de um outro tipo de vida, uma outra abordagem, uma outra visão. Então, medo da doença, medo da dor física também, né? Muitos têm medo da doença porque acham que vai doer. Vai doer e vai ser difícil controlar a dor, principalmente com o uso de medicamentos. Ou mesmo que a passagem vida e morte seja uma passagem dolorida. Está lá no começo, lá no capítulo 1º da segunda parte do livro Céu e Inferno. A passagem vida e morte não gera dor, mas gera perturbação, desequilíbrio, gera desarmonia, gera dificuldade para aquele que construiu uma vida em base de apego. Porque nós vamos ver que o medo também está muito vinculado com essa palavra apego, né? Apego e não transformação. Apego e ficar parado. Apego, que é necessário desapego, desconstrução de ideias antigas, transformação do homem velho em homem novo, que exige trabalho, perseverança, olhar para a vida de forma diferente. Um outro ponto também que eu queria destacar é o medo da pobreza, que eu falei, talvez as gerações mais velhas, elas têm muito medo da pobreza, da falta de recursos materiais, da falta de possibilidades, de não ter dinheiro para se manter individualmente. É interessante também medo da falta de independência, ou medo da pobreza, né? Em casa eu tenho algumas, tenho esse exemplo, né? Medo da falta de independência, aí medo de não ter dinheiro para fazer determinadas coisas. Surge o medo da pobreza, respaldando-se no conceito de que o dinheiro compra a saúde, né? E quase confere a imortalidade, pensando-se que a falta de recursos econômicos abrevia a existência física, em razão de não se dispor dos meios hábeis para atender os fenômenos desgastantes e fatais da enfermidade, né? Para a gente pensar um pouquinho mais também sobre isso também. Na realidade, nós estamos nas condições adequadas de posses materiais para o nosso desenvolvimento. Isso não quer dizer que eu não posso conquistar a partir do meu trabalho, do meu esforço. Mas muitas vezes eu vejo, há esforço, mas os bens materiais não chegam. Então, a vida quer me proporcionar um tipo de ensinamento que eu vou ter que entrar nesse campo de ensino de uma forma equilibrada, o que é bem difícil. Então, medo da pobreza para ser desarmado na mudança do ponto de vista, como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, na realidade, opa, Salomão, pode dizer. Não, é Andréia. Põe a foto. Opa, foto. Porque assim, a gente quando fala de faltar dinheiro, né, na velhice, hoje as doenças, elas são muito mais relacionadas ao excesso, né? Também. É o excesso de alimentação, né? É a pessoa caminhar pouco, né? Então, ociosidade. Então, assim, é isso hoje muito mais, né? Então, você tem uma dieta mais branda, com menos gordura, com menos proteína animal. Isso está muito mais alto. E a gente fica preocupada, né? No excesso. De não ter o excesso, né? Isso mesmo. O supérfluo, né? A gente pensar o necessário e o supérfluo. Outra boa também para a gente começar a desarmar esse medo da falta de bens materiais. O que é necessário para a minha vida? O que é supérfluo? Será que eu preciso ter o carro do ano ou eu posso ter um carro que me auxilia no meu transporte, né? Que me auxilia para o meu trabalho, levar meus filhos em algum lugar? Né? Eu vou ter que começar a pensar também nesse tipo, uma proposta como a do Leon Denis, lá na velhice, né? Simplificar a minha vida. Ter os bens materiais adequados para minha vivência no mundo, muitas vezes sem dificuldade, mas ao mesmo tempo também
sem ficar buscando de forma exagerada outros padrões, né? Então, para a gente pensar nessa palavra, o que é necessário para a minha vida? O que é supérfluo? Talvez seja interessante a gente pensar também. O outro medo interessante também aqui que a Joana elenca também é o medo do olhar do outro. E aí é o medo de se colocar diante das pessoas, nos relacionamentos, o medo que eles vão achar, o medo de eu fazer alguma coisa equivocada, tem muito a ver com o conceito lá e com a questão da timidez, né? Eu não expresso os meus pensamentos em público porque eu tenho medo como eu vou ser avaliado. Eu acredito que as pessoas não vão gostar, eu acredito que as pessoas não vão me dar suporte, eu acredito que as pessoas não vão me valorizar pela fala que eu tenho, né? Então, medo de se colocar diante do outro. Desconfiado dos valores íntimos, então, na realidade, esse medo tem a ver com isso também, né? É que eu não confio no conteúdo que eu tenho, que eu possuo. Eu não confio nos meus valores, eu não confio na minha força, eu não confio nas minhas habilidades, nas minhas virtudes, no meu talento. Eu escondo o talento dentro de mim, eu não coloco numa prática junto às outras pessoas porque eu não acredito nesse talento e eu tenho medo de colocar em prática porque eu acredito que as pessoas não possam não gostar de como eu vou colocar isso no campo do coletivo. Desconfiado, então, dos valores íntimos, instável nos objetivos que persegue, teme a crítica. Então, também um padrão de instabilidade interna, né? Então, o medo também tem isso, instável internamente. Sempre ácida e perniciosa, destrutiva e perturbadora. O anseio por conseguir o respeito da família e da comunidade onde se movimenta e as dificuldades para permanecer irretocável ensejam espaços emocionais para recear a agressão inevitável da crítica pertinaz, né? Então é outro ponto que a gente vai ter que pensar também, né? E aí a crítica à insegurança, como o trabalho é nosso interno, muitas vezes nos desestabiliza, né? Um conflito preponderante no comportamento das pessoas imaturas, então um padrão de valorizar demais o que o outro acredita que eu sou, é a imaturidade, né? A minha imaturidade. E esperar também, e ter a expectativa de que o outro me avalie da forma como que eu quero que ele me avalie, né? É o medo das críticas. Filho excedente da insegurança, esse fator negativo na conduta humana é responsável por vários dissabores, entre os quais o insucesso nos empreendimentos, ou mesmo a falta de estímulos para tentá-los. Bloqueando-se pelo injustificável receio das opiniões alheias, o indivíduo recua ante as possibilidades enriquecedoras de crescimento interior, de realização, deixando de ser feliz para estar sobre tormentos crucificadores. Em vez de utilizar o seu potencial de forma natural, tranquila, equilibrada, ofertando para a vida o que tem de melhor, e sem ficar pensando no que o outro vai falar ou deixar de falar, ele fica preso ao comentário do outro, e ficando preso ao comentário do outro, ele para, né? Ele para por dentro dele mesmo, de medo, paralisado. Para a gente complementar aqui, né? O medo de perda dos afetos também, né? O medo das separações, o medo que a pessoa vá embora, alguém que eu amo muito, ela tome o rumo dela e eu fique lá solitário. Por fim, o medo de perder um afeto legítimo constitui fator de desarmonia, ainda resultante da desestruturação emocional. Somente se perde o que realmente não se tem. Não existem afetos que se percam ou desapareçam, mas fenômenos de afetividade gerada por diversos motivos que se alteram, se afastam, desaparecem, não merecendo, portanto, maior aflição. Sempre a mudança de ponto de vista, entender que nós estamos num mundo impermanente, de mudanças, de transformações, que as pessoas vão, que as pessoas vêm, que há encontros, desencontros, contextos novos que aparecem para que a gente possa desarmar esse receio de viver uma vida no planeta Terra, né? Então serve como alerta para nós e como trabalho para que a gente possa transformar esses medos agora em força de transformação. Medo da morte? Viva uma vida agora, no tempo presente, da melhor forma possível. E no dia que for ter que passar pela passagem vida-morte, passo de forma equilibrada, tranquila, porque sei que do outro lado da vida, só uma continuidade em outra fase. Medo do envelhecimento, medo da doença, joia, eu me utilizo do meu corpo físico de uma forma adequada. Cuido do corpo para que seja
templo de manifestação do espírito na minha grande jornada de evolução e progresso nesse planeta Terra como encarnado. Mas no momento correto também, deixo essa veste aqui para trás no plano físico e retorno para o mundo dos espíritos. Medo da avaliação dos outros, medo da pobreza, também aprendo a conviver com as pessoas agora, sem expectativas, né? Sem condicionar respostas, vivendo de forma tranquila, simples, equilibrada. E o medo da perda dos afetos, da mesma forma. As pessoas estão conosco nesse momento, mas depois elas tomam o seu rumo, o seu caminho. E nós continuamos a nossa jornada de evolução da forma como for mais apropriado para o nosso momento, né? Talvez nessa vida seja Belo Horizonte de determinada forma. Talvez na outra vida seja em Tuvalu. Eu fico brincando que vai ter em Tuvalu. Diz que Tuvalu é bonito, lá na Oceania, né? Outra vida pode ser em Ruanda, pode ser na Oceania também, pode ser na Nova Zelândia, não sei. Meu propósito de evolução espiritual pode ser em um outro local, com outro background sociocultural, com outras pessoas, lendo a vida e desenvolvendo virtudes de outro jeito. E eu vou ter que perder o medo, né? Para que eu não fique condicionado àqueles padrõezinhos, né? Para que eu possa entrar em novas aventuras de transformação agora de outro jeito. Perder o medo é perder se propor agora a ter aventuras na vida, né? A palavra aventura eu acho que é interessante. Aventuras e desafios. Novos, sempre. É o filho pródigo, né? É o filho pródigo. Com certeza. Novos mundos, novas propostas, novas formas de fazer para não ficar preso, né? Aprisionado. Tinha muita coisa para apresentar ainda, mas acabou o tempo. Opa. Tem 2 minutos ainda, pode continuar. Nossa, 2 minutos? 2 minutos? Tá. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que vai dar aqui, ó. Beleza, vamos lá, mais um então, olha lá. Uma raiz que nós vamos ter que trabalhar é nossa visão materialista. Nós, apesar de nos vincularmos à doutrina dos espíritos, ainda somos extremamente materialistas. Analisamos a vida de forma materialista, ainda nos preocupamos com ter bens materiais ou não, para ter condições ou não de fazer determinada coisa, nossos filhos vão ter conforto no futuro, e aí nós vamos ter que mudar esse tipo de concepção, mudar esse tipo de olhar. Não compreendendo a vida como uma realidade constituída por etapas delineadas, com firmeza no corpo somático e fora dele, o indivíduo vê na conjuntura material a única realidade sem a qual tudo é desconhecido ou impossível de existir, né? Nós não somos corpos, né? Nós somos espíritos imortais em corpos materiais, utilizando dessa estrutura de matéria para descobrir o nosso propósito de existência e, ao mesmo tempo, também desenvolver novas virtudes. Nos tornarmos seres melhores que aprendam a amar, né? Graças a essa contextura, aquele indivíduo que não se firma em conceituação imortalista, aquela que demonstra a perenidade, a infinitude da vida, faculta-se a instalação do medo nos sentimentos, essencialmente o da morte, da interrupção do gozo carnal, né? Para a gente pensar também. E aí, só para a gente finalizar, a contribuição espírita para que a gente possa vencer os medos, que é a ampliação dos horizontes de conhecimento. Conhecereis a verdade liberta, transformando essas emoções, né? No tempo, como eu falei, no nosso plano reativo vai sendo alterado no tempo. O medo não vai ficando nos desgastando tanto, o medo não vai nos desequilibrando tanto, nós vamos ficar presos a esse tipo de emoção. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de certo modo diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. E aqui, para a gente finalizar aqui, a filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e, por isso mesmo, robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança nessa lei superior de justiça e progresso, imprime essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Além do medo, calma e segurança, né? Construção da fé inabalável traz o quê? Calma e segurança diante dos desafios da vida. Você não expressa mais o medo, mas calma e segurança, porque sabe que tem Deus, um Pai Criador, que ordenou todo esse universo de forma organizada, que não estou largado, né, num estado de caos. Ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho potencialidades e faculdades superiores que, se tem um desafio, eu tenho condição de superar,
né? Então, tem o universo, o cosmos ordenado, e tem também o espírito, que já se coloca como alguém que consegue ver o desafio e superar o desafio. E aí nós vamos nos apropriando dos nossos valores como espírito imortal, desarmando o medo e construindo calma e segurança, apesar de qualquer circunstância externa, apesar de qualquer desencontro, apesar de qualquer contexto que me gerava temor antigamente. Não me gera mais temor, né? Então fica essa mensagem aí para vocês aí. Tomara que tenha servido para algo. Eu coaduno, né, inteiramente com esse pensamento, de que a fé nos proporciona essa calma e segurança, né? Certeza que a lei, né, de Deus nos favorece todo esse processo de crescimento, né? E quando a gente se distancia desse pensamento da fé, da certeza que o Criador nos conduz dentro do processo evolutivo, né, aí a gente realmente se perde e vive o medo, a insegurança e uma série de questões aí que acabam atrasando o nosso processo evolutivo. Eu queria te agradecer imensamente, né, a participação, a colaboração, né, a disponibilidade do seu tempo, a troca que você fez, né, do estudo. Seu estudo seria na semana que vem, você prontamente nos atendeu. Te agradeço de coração. É bom que vocês ficaram com alegria para a nossa semana. Aí, pelo menos, fecha, né? Uma coisa mais alegre, uma coisa mais tranquila. A gente falou... Fica nesse peso todo, né? A gente falou da tristeza semana passada, falamos do medo hoje, né? E semana que vem o Roberto falando para nós da alegria, né? Mas vamos fechar com a raiva, né? Nossa, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Eu acho que de todos nós, né, nesse processo evolutivo aí. No trânsito, então, Opa, nossa, no trânsito, então,